Opa, 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 calma. Desculpa interromper a tradicional contagem também, esses últimos minutinhos de vocês aí resenhando com o irmão, bebendo sua água. Prometo que é só por hoje que eu vou atrapalhar esse seu momento, mas é por uma ocasião especial, né? Hoje é Páscoa. Não. Hoje é Páscoa. Não dá. Prometo que é só por hoje, não vou mais atrapalhar esse seu momento, mas é que hoje é uma ocasião especial, né? Hoje é Páscoa. Todo mundo sabe falar sobre a nossa Páscoa, né? Seja por ter lido a Bíblia, assistido um filme, uma série. Mas a minha proposta hoje não é te contar o que você já sabe. Queria, na verdade, te mostrar a Páscoa sobre um outro ponto de vista. Não sobre o ponto de vista de Jesus, ou de Pedro, ou de Judas, mas sobre o meu ponto de vista. Calma, calma, não se escandaliza. Não me julga, tu tá na igreja. Não preciso nem dizer que tudo vai ser baseado na Bíblia, né? Ou quase tudo. Mas o que não for baseado na Bíblia, eu te aviso. Fechou? Bom, particularmente eu sou um maluco por curiosidades, né? Então eu separei aqui algumas curiosidades que talvez você nem saiba ou não lembre, mas que vale a pena a gente relembrar no dia de hoje. Baseado em Marcos 14, que diz que Jesus esteve em Betânia 2 dias antes da Páscoa, então podemos supor que Mateus 24 provavelmente ocorre dias antes. Isso porque em Marcos 14 diz que Jesus estava em Betânia, e em Mateus 24 ele estava no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras até Betânia é pertinho, dá coisa de 1 hora caminhando, dependendo da passada de Jesus, né? Ou seja, em poucos dias ele profetizou contra o templo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Ele falou aos discípulos que ia partir e alertou sobre os sinais do fim dos tempos, incluindo a passagem dos 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. Ele ainda lançou a parábola das 10 virgens, que é aquela que 5 esqueceram o óleo das lamparinas, saíram para comprar, perderam o bonde, o noivo chegou, enfim. Ele também contou a parábola dos talentos, essa daí todo mundo conhece. Ele falou como seria o fim dos ímpios, ali num texto pesadão, que podia tranquilamente estar em Apocalipse. E depois disso, né, encontrou Maria, teve seus pés lavados, deu um sermão em Judas, falou mais uma vez que morreria. Ou seja, aconteceu coisa pra caramba nesses dias. Enfim, foram vários dias dando vários sinais do que ia acontecer e os discípulos nem tinham. Mas sempre que eu vou julgar a desatenção dos discípulos, eu penso que provavelmente Deus me dá vários sinais durante os dias e eu também não percebo. E você já se perguntou por que Jesus foi preso e condenado por Roma, se ele era judeu e vivia em Israel? Eu perguntei para o ChatGPT e ele me respondeu isso aqui, ó. Jesus era judeu, vivia em Israel, mas na época Israel fazia parte do Império Romano. Ou seja, era uma província controlada por Roma, mesmo estando bem longe da Itália. Então, basicamente, era porque Israel estava sob controle de Roma naquela época, né? Mas é esquisito, né? Que Roma fica na Itália e Israel fica tão longe da Itália, mas era assim que funcionava na época. Em João 12, naquela passagem onde Maria lava os pés de Jesus com perfume, o famoso alabastro, Judas ficou indignado, né, com a cena e reclama dizendo que o perfume valia 300 denários e que devia ser vendido para doar aos pobres. Aqui tem 2 pontos, né, legais de se observar. O primeiro é como Judas já demonstrava sua inclinação ao dinheiro, né, ao ponto de não entender o que estava acontecendo ali, né, mesmo diante de tudo que Jesus havia dito nos dias anteriores. E o segundo ponto é que, segundo a internet, as 30 moedas de prata de Judas, né, equivaleriam a 120 dracmas, que teria o mesmo valor dos denários na época, né. O ponto é que, para Judas, Jesus valia menos do que o perfume de Maria. Ah, e se você ficou se perguntando quanto que isso valeria nos dias de hoje, tá aqui, ó. Jesus, R$ 6.000, perfume, R$ 15.000. É mole? E você sabe o que Judas fez com as 30 moedas de prata? Pra ele nada, né? Porque, mas antes dele, ele foi lá no templo devolver as moedas para os sacerdotes ali que o pagaram, né. E aí eles falaram: "Não, o que que importa pra gente, a responsabilidade é tua". E aí Judas pegou, jogou as moedas no chão, saiu do templo e foi. E aí os chefes de sacerdotes juntaram ali as moedas, né, e viram que não podiam fazer nada com aquele dinheiro, porque era dinheiro de sangue. E aí decidiram comprar o campo do oleiro para fazer cemitérios para estrangeiros. E esse campo até hoje é chamado de campo de sangue. E a curiosidade é que lá no Velhaço Testamento, né, lá em Zacarias 11, tem um versículo que diz: "Se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem". Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: "Lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro". Doideira, né? Ah, e esse campo de sangue que o Mateus fala, até hoje não se sabe se ele ganhou esse nome pelo terreno ser de argila, né, meio avermelhado, ou se foi por conta dos cadáveres enterrados lá, ou se foi porque foi comprado com um preço de sangue, né. Tem uma outra profecia
cumprida na morte de Jesus. Quer dizer, tem várias, né? Mas tem umas que são menos conhecidas do que as outras. Olha só essa. Lá em Salmos, Davi escreveu: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E lá em João, depois da crucificação, tem um texto que conta que os soldados tomaram as roupas, dividiram em 4 partes, né, para cada um deles, restando só a túnica, e essa eles não dividiram, eles sortearam entre si. E o próprio João fala que naquele momento tinha sido cumprida uma das profecias do passado, né. E o legal é que no mesmo capítulo de Salmos, mas no versículo 16, ele fala que um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E você sabia que Jesus mandou 2 discípulos ir atrás de um salão de festas? Em Marcos 14, a partir do versículo 12, depois você lê lá, Jesus fala: "Onde é que a gente vai passar a Páscoa, hein?" E aí pega 2 discípulos, manda para a cidade e fala: "Ó, chegando lá, tu vai encontrar um cara com um potão de água na mão, e aí você segue ele que ele vai te levar até uma casa e lá que vai ser a nossa Páscoa. E aí tu vai entrar na casa, no andar superior, vai ver tudo mobiliado, tudo pronto, aí vocês chegam lá, faz preparativo pra gente, a gente só vai lá e faz a Páscoa." E aí dito e feito, né, os discípulos foram, entraram na cidade, aconteceu tudo igual Jesus falou, e de noite, Jesus chegou lá com os 2 discípulos já com tudo prontinho pra comemorar a Páscoa. Isso me leva a uma outra história boa. Acho que todo mundo aqui sabe que Judas estava do lado de Jesus na mesa da ceia, né. Mas você sabia que Pedro sentou longe e se debruçou na mesa para pedir João para perguntar quem era o traidor? Primeiro, olha só, diferente daquela imagem que a gente tem da Santa Ceia, né, pintada por Leonardo da Vinci, olha como de fato, provavelmente, segundo historiadores, deve ter sido a Santa Ceia. Se liga só. João na ponta da mesa, na esquerda da foto, mais à esquerda da foto, a Bíblia diz que ao lado dele, de Jesus, né, estava o discípulo a quem Jesus amava. E do outro lado de Jesus, Judas. E essa imagem mostra Pedro debruçado na mesa, pedindo para João perguntar para Jesus de quem é que ele estava falando. Olha só, em João 13, do 21 ao 28, diz: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, a gente sabe que é João, estava reclinado ao lado dele. E olha o versículo 24 agora. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer: pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Interessante, né? Agora, enquanto eu estava pensando no que falar no vídeo, eu fiquei me perguntando quem seria eu na mesa da Santa Ceia. Será que eu seria Judas? Pensar nele só como traidor é o padrão. Mas já pensou que mesmo depois de tanto tempo convivendo com Jesus, ele usou Jesus para conseguir dinheiro, que ele colocou dinheiro em primeiro lugar? Será que eu seria Pedro? Curioso, explosivo, falaria que ama, que ama, que ama, mas quando ninguém tá vendo é capaz de negar aquele que transformou a vida dele? Será que eu seria como João, que talvez ainda pelo choque da revelação de Jesus tenha meio que entrado na onda de Pedro para perguntar quem seria o traidor, mas que ao mesmo tempo encostou a cabeça de Jesus, demonstrou amor? Ou será que eu seria como qualquer um dos outros discípulos que só ficaram perguntando: "Sou eu, quem é? De quem que você está falando?" Mas que entre a prisão de Jesus e a morte sequer foram mencionados em nenhum livro, nem nos próprios livros. Mateus não fala o que que ele estava fazendo, onde ele estava durante esse tempo. Não sei vocês, mas eu acho que eu poderia ser qualquer um dos 12. Por várias vezes eu sou Pedro, eu tenho meus dias de João e até de Judas. Mas olha isso aqui. Em Mateus 27, 51 e 52 diz: naquele momento, o véu do santuário ou do templo rasgou-se em 2 partes, do alto até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E olha só que legal, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E olha essa contradição, ele morreu para que eu tivesse vida. Ele ressuscitou para que eu morresse todos os dias. E ele foi para a glória, bem longe daqui, para que nós tivéssemos uma relação ainda mais próxima com o Pai. E preste atenção nisso daqui. Em Lucas 24, versículo 51 a 53 diz: estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Vocês sabem o que é para fazer agora, né? Bora!